Oi pessoal, boa tarde. Como é que os senhores estão? Como é que vão de coronavírus? Espero que os senhores estejam bem. Hoje nós vamos falar das espécies de atos administrativos. Nas aulas passadas, nós tratamos com os senhores acerca da definição de ato administrativo, lembra? Falamos de atos administrativos, então, na questão envolvendo a sua definição. Falamos depois sobre essa questão envolvendo atos administrativos, sobre os seus atributos, sobre as suas características. Lembram também disso? Depois, nós falamos sobre os elementos do ato administrativo, aqueles que necessariamente o ato administrativo ele tem que trazer dentro de si para que ele tenha a aptidão necessária para produzir efeitos jurídicos válidos. Falamos então também desses elementos. Depois falei para os senhores sobre a classificação dos atos administrativos. Perfeito? Hoje nós vamos falar acerca das espécies de atos administrativos. Quantas espécies dos atos administrativos? Vai ser um carro de som, tá bom barato, mas tudo bem. Quanto às espécies de atos administrativos, nós podemos classificá-los quanto ao conteúdo e quanto à forma. Quanto à forma dos atos administrativos, nós vamos estudar quais são os veículos que a lei utiliza para colocar no mundo jurídico essas vontades, essas determinações da administração pública. E quando eu falo da classificação dos contratos quanto ao seu conteúdo, nós vamos buscar falar sobre a sua substância, sobre aquilo que ela traz no seu âmago e produz efeitos no mundo jurídico. Então, hoje nós vamos falar para os senhores dessa classificação dos atos administrativos quanto ao seu conteúdo, ou seja, quanto àquilo que ele traz substancialmente dentro de si. E quais são essas categorias? Nós vamos falar para os senhores sobre sete espécies de atos administrativos quanto ao seu conteúdo, que é a autorização, a licença, a admissão, a permissão, a aprovação, a homologação e o parecer. Então, o que acontece? Hoje eu vou falar para os senhores, nesta aula, sentado. E por que você está sentado, o professor? Está doente? Está sentindo alguma coisa? Não, eu estou ótimo. É que eu vou ter que precisar ler para os senhores o conteúdo e a definição de cada um deles e trazer as explicações para os senhores. Então, perdoem que eu esteja sentado hoje. Autorização. Como é que eu faço para definir autorização? Se nós pegarmos a professora Maria Silva, ela vai dizer que a autorização é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Guardem isso. A autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração pública ela faculta ao particular o uso de um bem público, ou a prestação de um serviço público, ou o desempenho de uma atividade material, ou a prática de um ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos. Mas vamos falar dessas três características que eu disse para os senhores: a unilateralidade, a discricionariedade e a precariedade. Unilateral. O que significa isso? Que a autorização, para que ela adentre o mundo jurídico, basta a emanação de vontade da administração pública. Ou seja, o particular faz a solicitação e a administração pública unilateralmente coloca no mundo jurídico esta autorização. Ela também é discricionária. O que significa isso? Não é porque você solicitou a autorização para a administração pública que ela terá que necessariamente dá-la para o particular. Ela pode avaliar as circunstâncias e autorizar ou não a utilização desse bem público ou a realização desse serviço. E há uma outra característica, que ele é precária, as autorizações. O que significa isso? Suponhamos que você solicite essa autorização, o poder público de uma certa forma lhe dá esta autorização,
E, no momento posterior, avaliando as circunstâncias, ela pode ir lá e cassar a sua autorização. Ah, entendi. Me dá então, professor, alguns exemplos de uma autorização pública. Claro, primeiro é o porte de arma. Você, de repente, é um particular e você quer ter o porte de arma porque você mora num lugar distante da cidade, você mora dentro de uma fazenda, numa área perigosa, numa área conflagrada. O que você faz? Você vai lá na delegacia de polícia e solicita a autorização desse porte de arma. O delegado de polícia, ou seu subalterno, ele vai avaliar todas essas circunstâncias e ele poderá discricionariamente permitir que você porte ou não a arma. E aí ele vai lá e expede essa autorização ou não. Entendeu? Deu para os senhores entenderem? Uma outra espécie de autorização. Mesas de bares nas calçadas. O que acontece? Você tem um empreendimento e de repente desse empreendimento você quer colocar o quê? Cadeiras e mesas na calçada. Você acha que é assim, eu vou pegar e vou colocar e acabou? Não. Como você vai utilizar um espaço público, você tem que fazer o quê? Você tem que solicitar esta autorização para a repartição pública competente para isso. E ela vai avaliar se você pode colocar ou não essas cadeiras na calçada para os seus clientes sentarem à vontade e tomar um ar puro da noite. Certo? E esta autorização, como ela é discricionária, o poder público pode permitir ou não. Ela é discricionária, como disse para os senhores. Então, há determinadas circunstâncias que, ocorrendo no mundo jurídico, pode-se cassar essa autorização. Os exemplos que a lei e a doutrina falam. De repente, ela é dada para você essa autorização, e se você não estiver fazendo da forma como manda a lei a utilização dessa autorização, ela pode ser cassada no futuro. Certo? Então guardem isso sobre a autorização, viu, senhores? Ela é unilateral, ela é precária e ela é o que? Discricionária. Agora eu vou falar para os senhores de um outro ato administrativo, que são as licenças. A licença, senhores, ela é definida da seguinte forma. É o ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública faculta àquele que preencha os requisitos legais, o exercício de uma determinada atividade. Então, o que acontece? Você, por exemplo, você compra um imóvel, ou seja, você vai lá e compra um terreno num determinado bairro da cidade. E aí, o que você quer fazer? Você quer construir uma casa. Você acha que é simples assim? Eu vou construir uma casa e já contrata um pedreiro, os mestres de obras, já começa a levantar os alicerces da sua casa. Não é assim, não. Sabe por quê? Porque primeiro, para que você inicie a sua construção, você precisa de uma licença do poder público para isso. Então você tem que ir até a prefeitura, vai lá no setor de obras e leva a sua solicitação. Fala, eu quero construir uma casa. Tudo bem. Para expedir essa licença, eles vão dar uns protocolos para você. E você vai ter que correr atrás daquela documentação. Ou seja, você antes de iniciar a sua construção, você vai ter que ter um engenheiro responsável. Para isso, você vai ter que apresentar, antes de tudo isso, uma planta do seu imóvel, para que a administração pública possa avaliar se aquele imóvel que você vai construir, ele está em conformidade com todas as posturas municipais. Porque você vai ter que ter uma certa área de recuo, você não pode construir, dependendo do local, até uma certa altura. Entendeu? Então você tem que obedecer uma série de parâmetros legais e levar na prefeitura. Aí, se tiver tudo em ordem, o que acontece? Expede-se essa sua licença e você começa a construir. Aí sim você vai contratar os pedreiros, os mestres de obras, para subir as paredes e construir o seu ninho de amor. Preste atenção no que eu falei na definição dos senhores, hein? A licença, ela é unilateral e vinculada. Ou seja, para que ela se aperfeiçoe no mundo jurídico, o particular solicita e unilateralmente o poder público vem e expede a licença. E ela é vinculada. O que significa isso? Se você estiver em conformidade com a lei, essa sua licença, ela tem que ser expedida. Eu não dou
eu não dou discricionariedade para que o poder público avalie se ele vai conceder ou não a licença para você. Então, por exemplo, você vai desenvolver uma atividade respeitante a um restaurante. Você pensa que você vai lá e monta o seu restaurante? Não, você tem que ter uma licença para isso. Então você vai lá no setor da administração pública, da prefeitura, e fala: vou abrir um empreendimento, vou montar uma lanchonete, ou então vou montar um restaurante, e para isso eu quero uma licença de vocês para poder funcionar. Certamente, vai lá e expede todos os documentos para essa pessoa leva esses documentos para o setor competente da administração pública, e um técnico vai lá fazer o quê? Uma avaliação no local, para ver se você está respeitando todas as posturas municipais, no que tange o que, senhores? A higiene e a localização do local. Aí, se estiver tudo ok, a administração pública, obrigatoriamente, ela tem que expedir essa licença para você. Então, a licença para funcionamento, então, de um bar, de um estabelecimento comercial qualquer. E outra importante licença é a licença para dirigir. Ou seja, você vai renovar a sua carta, então tirá-la pela primeira vez. Se de repente chega num local um senhor de 80 anos, o cara fala: esse velho com 80 anos vai querer dirigir agora? Mas com esse trânsito louco da cidade, larga a mão, vai para sua casa. Não. Ele de 80 anos, se ele passar em todos os exames, se ele conseguir fazer a baliza certinho, se ele conseguir andar na via pública como manda a lei, o que acontece? É vinculado, eu tenho que pedir a licença para ele dirigir e acabou. Certo? Deu para os senhores entenderem? Então guardem isso. A licença, ela é um ato unilateral e vinculado. Diferentemente do que, senhores, das autorizações, que além de unilateral, ela é o quê? Discricionária e precária. E aí, senhores, eu vou falar de uma outra espécie de ato administrativo, que é a admissão. Na admissão, ela está definida da seguinte forma, é o ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública reconhece a um particular que preencha os requisitos legais o direito à prestação de um serviço público. Então, na admissão, o que acontece? O particular, ele vem e solicita que um serviço público possa ser utilizado por ele. Esta admissão, digo para os senhores, é unilateral também vinculado. Eu solicito essa admissão, se eu estiver dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, esse ato administrativo unilateral, ele tem que ser o quê? Expedido em meu favor. Vou dar um exemplo para os senhores. Biblioteca Municipal. De repente, você quer consultar os livros daquela biblioteca, você está fazendo um estudo sobre uma determinada situação histórica da cidade, e os livros estão lá na biblioteca. Mas para que você possa utilizar aqueles livros, você precisa o quê, senhores? Desta autorização que se chama admissão. Então você vai lá no local apropriado, na biblioteca, e fala assim: eu queria pegar aqueles livros para estudar aquela situação que aconteceu na cidade nos anos 30. Falou: tudo bem, mas para isso você tem que preencher aqui um fichário para a gente trazer alguns documentos. Vai lá, preenche o fichário, leva os documentos solicitados, de repente são os documentos pessoais, seu SIC, seu RG, ou então um comprovante de residência. E aí o que acontece, senhores? Aí naquela biblioteca pública, você vai poder o quê? Utilizar de todos aqueles livros para poder fazer aquele estudo sobre aquele caso que ocorreu na cidade nos anos 30. Deu para entender? Na admissão, por exemplo, eu posso... De repente você tem um filho e você quer que este filho estude numa escola pública, seja ela municipal ou estadual. Para isso, essa escola ela vai pedir o quê? Uma série de documentos seus. Ou então do seu filho, certidão de nascimento, documentos pessoais dos pais. Vai pedir também um documento que demonstre que você reside na cidade. E você demonstrando todos esses documentos, de forma vinculada à administração pública, ela tem que o quê, senhores? Que lhe passar esta admissão. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? Vamos falar para os senhores sobre uma outra espécie de ato administrativo quanto ao seu conteúdo, que é a permissão. Como é que o senhor definiria permissão para a gente?
Permissão é o ato administrativo, unilateral e discricionário, e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública ela faculta ao particular a execução de um serviço público ou a utilização privativa de um bem público. Então, na permissão, senhores, o que a gente tem que gravar? Ato unilateral também. Discricionário, ou seja, eu concedo a permissão, mas a qualquer momento eu posso ir lá e cortá-la. Gratuita ou onerosa. Eu disse para os senhores que na permissão eu posso permitir a execução de um determinado serviço público ou a utilização de um determinado bem público. Execução de um serviço público. A doutrina fala que neste caso, o que seria, senhores? Seriam os transportes. Por que eles falam que o transporte ele tem que ser feito através de uma permissão? Porque ele está sempre se renovando no aspecto técnico. E se de repente a empresa ela não consegue estar sempre tinindo com essas questões de ordem técnica, pode acontecer dessa permissão ser rompida pela administração pública. E o serviço de táxi também ele entra nessa questão de permissão, que eu já vi na doutrina falando. E a utilização de um bem público, professor? Aonde que eu vejo isso, sobre esse aspecto da permissão? Sabe essas bancas de jornais que os senhores veem nas praças públicas de aço? Essas bancas de jornais também é uma permissão, que pode ser gratuita ou onerosa. De repente paga-se uma espécie de um aluguel mensal pela utilização daquele espaço público, ou então só paga uma taxa e ele fica pelo tempo determinado naquela localidade. Então, esta utilização deste imóvel público para a prestação de um serviço particular, ele pode ser feito então através desta permissão. Certo? Tranquilo até aqui, senhores? Outra espécie de ato administrativo é a aprovação. A aprovação, nós vamos ver o seguinte: a lei diz que ela é um ato administrativo também unilateral e discricionário, pelo qual se exerce o controle de um ato administrativo a priori ou a posteriori do outro ato administrativo. Então, entendam que na aprovação o que acontece? Há a prática de um ato administrativo, certo? Aquele que é o ato principal. Esta aprovação ela pode ser antes da realização do ato ou após a sua realização. Antes da sua realização, nós vamos ver que ela vai ter a natureza jurídica de uma espécie de uma autorização. E quando esta aprovação é após a realização do ato administrativo, nós vamos ver que ele possui uma natureza jurídica distinta, que é como se fosse um referendo. E quais são os meios que são utilizados, senhores, para aprovação? Nós vamos ver que são dois meios distintos. Esta aprovação, seja ela antes da realização do ato administrativo ou após a sua realização, ela pode vir através de uma resolução ou através de um decreto legislativo. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora de um outro ato administrativo, de uma outra espécie, né? Que é a homologação. Como é que o senhor definiria homologação para mim, professor? Ela diz o seguinte: é o ato administrativo unilateral e vinculado, diferentemente da aprovação, que é discricionária, pelo qual a administração pública ela reconhece a legalidade de um ato administrativo. Onde eu vejo a homologação, senhores? Nós vamos estudar no futuro próximo, e se Deus quiser não de forma presencial, o famoso procedimento da licitação. Na licitação nós vamos ver que todo o caminhar dela, que se inicia com a publicação do edital, ela é presidida por uma comissão de licitação. Há um determinado momento em que essa comissão de licitação, ela pega tudo aquilo que foi feito e remete para a autoridade superior. Esta autoridade superior, em regra, é o chefe da repartição, o chefe do órgão que está fazendo aquela licitação. E ele vai olhar para toda aquela documentação. E se tudo aquilo foi realizado em conformidade com a lei, o que acontece, senhores? Ele vem e homologa o procedimento. Ele aprova tudo aquilo que foi realizado. Como se dissesse o seguinte: tudo isso foi realizado pela comissão de licitação em conformidade com a lei. Tranquilo? E o último que nós vamos estudar,
que é o parecer. O parecer nós vamos ver o seguinte, ó. Como é que você definiria então, professor? É o ato administrativo pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem uma opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Então, o que acontece? No parecer, a administração pública, ela pede uma opinião balizada sobre questões profundas de uma determinada decisão que a administração pública ela tenha que tomar. Para isso, então, para que ela não dê um tiro no escuro, ela pode pedir que seja elaborado um parecer por aqueles experts, ou seja, por aquelas pessoas que têm conhecimento profundo sobre aquele ramo da ciência com a administração pública, ela vai ter que se pronunciar. Se nós formos ver, existem duas espécies de pareceres, ou três. Primeiro é o facultativo. Às vezes a administração pública, ela se depara com uma determinada realidade e ela, para não dar um tiro no escuro, e para que ela pense melhor sobre as consequências daquela decisão que ela vai tomar, ela pode pedir que seja elaborado um parecer mais aprofundado sobre aquela questão. Ou seja, de repente a administração pública, vamos falar que a União como um todo, ela vai fazer um contrato, ela vai elaborar um contrato, ela vai assinar um contrato em âmbito internacional. E ela quer saber quais serão as repercussões desse tratado internacional no nosso direito interno. Ela está um pouco insegura ainda. Ela pode pedir um parecer que seja elaborado por experts em direito internacional, em relações internacionais, para que ela tenha uma maior segurança na hora que ela for travar aquele tratado internacional. Então, isso aqui é facultativo, de tal forma que a administração pública pode assinar o contrato levando em consideração aquela opinião que foi elaborada por aqueles experts na questão. E existe também, senhores, aqueles pareceres que são obrigatórios. Existem determinadas circunstâncias que a administração pública, antes de praticar um determinado ato, ela precisa estar calçada por um parecer. Um exemplo, de repente um particular, ele solicita uma licença da administração pública para criar um grande empreendimento. E esse grande empreendimento é numa região que pode haver a possibilidade de causar um dano ambiental. Nós sabemos que nessas circunstâncias, obrigatoriamente a administração pública, antes de autorizar, licenciar essa atividade, ele pode pedir que seja elaborado um parecer, onde neste parecer vai se fazer um estudo aprofundado e mostrar alternativas sobre aquela licença que vai ser expedida ou não, dizendo quais serão os danos ambientais que poderão advir da realização daquela atividade. Certo? Neste caso, nessas questões envolvendo o meio ambiente, obrigatoriamente eu tenho que pedir a elaboração de um parecer. Então, senhores, esses foram os atos administrativos no que diz respeito ao conteúdo que nós estudamos. Falamos então da autorização, da licença, da admissão, da permissão, da aprovação, da homologação e do parecer. Agora, o que eu vou falar para os senhores? Vou trazer duas questões que já caíram na OAB envolvendo essa circunstância dos atos administrativos quanto ao seu conteúdo. Uma que caiu, que diz muito sobre a nossa matéria, é sobre o seguinte aspecto. Vem a questão, o parecer, aí vem 2 pontos. Letra A, é uma espécie de ato administrativo negocial, vinculando o órgão emissor do parecer. Não é negocial, não tem negócio nenhum aqui. Geralmente, os pareceres são o quê? Atos administrativos unilaterais. Aqui falou em negocial, pode nem olhar para essa questão. Uma outra, a letra B, ela faz o seguinte: tem um sentido obrigatório para a administração pública que dele não pode discordar. Lógico que não, a administração pública ela só vai usar esse parecer como um parâmetro para ela, entendeu? Mas vem a letra C, que diz o seguinte:
não pode ser emitido por agente público que não tenha competência relativa à matéria em discussão. Perfeito! Quando eu peço um parecer, por exemplo, envolvendo questão ambiental, ela tem que ser por alguém que tenha conhecimento sobre o assunto. Tem que ser ou um engenheiro agrônomo, ou um ecologista, ou um biólogo. Então esta é a questão que o terceiro tem que assinalar. A outra fala assim, tem um conteúdo decisório em matéria de atividades jurídicas e judiciais da administração pública, não só, é além disso. Como eu acabei de falar para os senhores, dessas licenças envolvendo o quê? Questão ambiental. Outra, a administração é sempre obrigada a solicitá-lo, mas somente pode ser emitida em questões jurídicas ou técnicas em geral. Não, ela não é obrigatoriamente em toda e qualquer circunstância. Certo? Ou seja, aquelas circunstâncias em que ela se sente insegura, ela pode pedir para elaborar esse parecer. Quantos minutos? 11 minutos. E aí na outra deu? 14. Então, deu para os senhores entenderem como é que eles aparecem? Dá para falar de uma outra questão ou não? Outra aqui que eu lhe diz o seguinte, é rapidésimo. Olha, quanto aos atos administrativos, é incorreto afirmar. Aí vem e fala, dentre os seus atributos, destaca-se o da autoexecutoriedade, pelo qual pode ser posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Esta é o quê? Está correta. A incorreta é a letra B, que vai dizer o seguinte, permissão é o ato administrativo bilateral, vinculado e oneroso, pelo qual é facultado ao particular a contratação de bem ou de um serviço público. Por que ela está errada, senhores? Ela está errada porque a permissão ela é um ato unilateral e não bilateral. E a outra, ela não é vinculada, ela é discricionária. Você solicita e a administração pública permite ou não a realização daquele serviço público ou a utilização ou não de um bem público. Tranquilo, senhores? Deu para os senhores entenderem? Então, qualquer problema, eu estou aqui à disposição dos senhores. Um abraço e fiquem com Deus.